Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida hoje também. A gente sabe o quanto é bom ser jovem. A gente, quando é jovem, tem força, tem sonhos, tem vontade de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Quando nós somos jovens, nós temos convicções que a gente não abre mão porque a gente acredita naquilo. A força da juventude leva a gente para muitas situações que a gente só vai compreender depois que a gente ficar velho. Então, o Senhor Jesus Cristo teve um momento em particular com o apóstolo Pedro. Todo mundo sabe que Pedro tinha uma natureza muito importante. Ele era jovem, ele era uma pessoa que tinha grandes ambições. E quando encontrou com Cristo, ele deparou-se com a natureza de Cristo e viu como ele era impulsivo, ele era obstinado naquele jeito que ele era. Depois de um episódio que Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro entendeu que a impulsividade de uma juventude, a precipitação, que é característica dos jovens, afirmarem coisas que nem sabe se terão condição de cumpri-las ou sustentá-las, porque foi exatamente isso que Pedro fez. Então, o Senhor Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele teve esse particular com Pedro e perguntou para Pedro se Pedro o amava. E prontamente Pedro, sim, claro que eu te amo. E o Senhor Jesus perguntou a segunda, ele respondeu. A terceira vez, ele já se sentiu completamente desestimulado, sem mais o que responder para o Senhor Jesus Cristo, porque tamanha era o questionamento de Jesus a respeito daquele amor dele por ele. Então, o que a gente quer ver hoje aqui? No capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, no verso 18, está escrito assim: na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Então, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter perguntado 3 vezes para ele se o amava, agora o responde para só Pedro. Você é uma pessoa obstinada, determinada, impulsiva, dono da sua razão, porque Pedro sempre foi aquele cara que perguntava e quando tinha que responder, ele impulsivamente respondia. Às vezes acertava e às vezes errava feio. Coisa de jovem. Então Jesus dá um ensinamento para Pedro. Olha só, Pedro. Você é moço. Então, você faz o que você quer, você estabelece seu caminho. Você diz, eu sou dono do meu nariz. Mas olha, Pedro, eu tenho que te dizer uma verdade. Você vai envelhecer. E quando você envelhecer, você vai perceber que você já não é mais o senhor do seu caminho. Você não é dono da sua vontade. Você não é o dono da sua verdade. Você precisará de pessoas para te amparar, para te caminharem com você, para estarem junto de você, para te sustentar também. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que quando somos jovens, nós não dependemos de muitas coisas e muitas pessoas.
aí até nos isolamos. Mas quando a gente fica velho, a gente percebe que aqueles sonhos que a gente tinha de juventude foram embora. A grande maioria deles não se cumpriu, não se realizou. Quando a gente fica velho, a gente põe a experiência e de tanto tropeço, frustração, desengano, a gente aprende a viver. Quando se é jovem, a gente acredita que tudo é possível. E a gente, com o tempo, vai ver que não é bem assim. A gente vai, quando fica velho, a gente vai compreender o valor que as coisas têm, não só quanto elas custam. Então, Pedro está no alvo de Jesus e diz assim: para você apacentar as minhas ovelhas, Pedro, você vai ter que aprender a se sujeitar ao que os outros quiserem também. Ele disse assim, você será vestido, será cingido, você vai ser vestido por alguém. Nem vestir a própria roupa você vai ter condições. Você vai depender de alguém. Ele disse, você vai para lugares aonde que você não quer ir, mas vão te levar. Então, o que a palavra de Jesus está dizendo para a gente, através dessas palavras ditas a Pedro? Nós, quando éramos jovens na fé, cheios de força, cheios de sonhos, cheios de esperança, acreditávamos que tudo era possível desde que a gente quisesse. Por exemplo, eu vou sair para evangelizar as pessoas e eu vou ganhar tantas X pessoas para Jesus. Quem já não passou por isso como novo convertido? Aquela sensação, aquele sonho, aquela vontade de sair falando de Jesus dia e noite para todo mundo e as pessoas vão se converter. E a gente vê que não foi bem assim. Alguns até foram, mas na maioria das vezes, não foi assim. Quando nós nos dedicávamos, nós livros, a Bíblia, a Escritura, nós tínhamos um compromisso ardente com as coisas de Deus, achando que isso ia elevar em muito a nossa espiritualidade, que não haveriam barreiras que nos segurassem diante da maior adversidade que tivesse se apresentado. O diabo, então, o diabo, ele era derrotado mesmo, o diabo, ele era amarrado pela gente, em nome de Jesus, e ele não tinha vez. Sim, nós tínhamos muita intensidade de juventude e pouca sabedoria, pouca experiência. E o tempo foi passando, e a gente foi descobrindo que tudo aquilo que a gente sonhava, idealizava como obra de Deus, na verdade, era mais vontade nossa do que propriamente o que tinha que ser feito. A gente ia para monte, a gente não perdia um culto na igreja, a gente estava sempre participando, se colocando à disposição para fazer alguma coisa, e o resultado era sempre frustrante, porque sempre acontecia alguma coisa que deixava a gente entristecido. Alguns abandonaram até a carreira de Cristo, porque tamanha foi a grande frustração que eles tiveram. E quando a gente fica velho, principalmente velho na fé, experiente na fé, a gente para de olhar um pouco para o nosso lado e a gente foca na palavra, a gente foca no ideal de que temos que alcançar em Cristo Jesus. Mas isso é um trabalho longo de perseverança na fé, até que, pelo amadurecimento da nossa própria vida, a gente encontre a sabedoria. Não adianta correr, em certo momento não adianta correr. Então, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Vá para lugares onde você não quer ir.
Jesus está dizendo que, como cristão, em alguns momentos nós vamos ser levados para lugares por situações, em condições que a gente normalmente nunca iríamos. Mas devido à nossa condição agora atual, de mais experiência na fé, a gente já não briga mais, a gente já não discute mais, a gente simplesmente deixa ser levado, porque ninguém vai mudar a nossa cabeça, ninguém vai mudar o nosso coração. A gente vai simplesmente deixar as coisas irem, mas a gente sabe como está indo. O problema é que o jovem vai para muitas direções sem saber, sem conhecer nenhuma. E nós, quando somos mais velhos, nós vamos em uma direção só, certo, no caminho que estamos indo. Então pegamos o caminho da fé e vamos caminhando nele, certo de que esse caminho da fé em Cristo nos levará à salvação e à vida eterna. Os jovens não. Os jovens estão por aí, uma hora aqui, outra ali, eles não têm firmeza de fé, eles não têm consolidação da fé e são muito vulneráveis por causa da sua intensidade da própria juventude. Então Pedro, ele era impulsivo, então ele tinha que aprender essa lição e ele aprendeu. Ele envelheceu e ele viu que alguns caminhos ele ia porque Cristo manda a gente ir. A gente para de brigar com Deus. A gente para de resistir ao mandamento de Deus, à direção que Cristo nos dá. A gente não olha mais para trás, a gente não olha para os lados, a gente não fica esperando por ninguém. Nós estamos no nosso caminho. Então, é muito comum que eu e você e muitos de nossos irmãos em Cristo estejam meio sem direção nesse momento, tentando encontrar um caminho, mas por causa da sua falta de experiência, sua excessiva juventude, até espiritualmente falando com Cristo, não deixa com que eles sejam guiados. Não ouvem, não se assentam para ouvir, já querem começar falando. O mal de muitos irmãos nossos convertidos é isso. Eles acham que já 1 ano de caminhada com Cristo já podem fazer a obra de Cristo porque já sabem tudo. Não, não é assim. Os mais velhos estão aí para mostrar o caminho, ensinar, treiná-los ao caminho. E a gente, como uma pessoa mais velha, olha para certas situações e sabe se isso vai dar certo ou não. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está iniciando na fé e às vezes dá até tristeza de ver essa pessoa falar. Porque ela se sente tão segura daquilo que ela diz, que ela não conhece a metade do caminho que ela vai passar ainda. E a gente que já passou, a gente ficou velho, a gente agora se permite ser conduzido quando a gente ouve. Normalmente, quando a gente é jovem, a gente fala demais. E quando a gente fica velho, a gente fala menos. A sabedoria, ela vem pelo ouvir. A gente se torna sábio, cresce no conhecimento quando a gente se dispõe a ouvir e aprender. Então, essa é a diferença de um jovem para um velho. Um jovem inexperiente e um velho experiente. Então Jesus está dizendo, olha Pedro, você ainda vai apacentar as minhas ovelhas. Eu estou te dizendo que você apacenta as minhas ovelhas, mas você ainda não está pronto. Você ainda vai ter que ser tratado, você ainda vai sofrer muitas desilusões para que você chegue no ponto de ser um bom condutor de ovelhas. A nossa fé melhora a cada dia, porque nós, à medida que ganhamos experiência no caminhar com Cristo, mais nós crescemos, mais pessoas determinadas a servir a Cristo pela fé nós somos. Então esse é um recadinho para os mais jovens que acham e acreditam que já estão prontos para servir ao Senhor. Não, sentem-se e aprendam por um bom tempo. Os mais velhos, sobre vocês pesa essa responsabilidade de vocês não só guiarem os mais novos,
em toda a verdade da palavra de Cristo, mas também terem crescido o suficiente para estarem nessa posição. Porque, infelizmente, muitos hoje que são mais experientes, de cabelos brancos, não sabem conduzir porque não aprenderam a ouvir a Cristo como jovens. Então, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar ao coração de muitas pessoas e elas possam refletir que elas são chamadas sim, mas elas precisam amadurecer. Primeiro, para elas poderem conduzir as pessoas no caminho da verdade e da justiça de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, glória a Deus para sempre. Aleluia.